Teve uma apresentação que eu fiz quando eu estava lá fora, essa foi assim bem humilhante. Por que que foi humilhante? Porque no programa de pós da Texas A&M, eles tinham os alunos que eram considerados os gênios do programa. E aí tinha um dito cujo de um aluno lá que era o gênio do nosso programa. E esse gênio, ele apresentou num evento de uma empresa da área agronômica e eles selecionavam os alunos do programa para apresentar nesse evento, que era meio que um showroom. Então você mostrava os alunos que você tinha no programa, tentando fazer com que esse aluno fosse ali contratado pela empresa, conseguisse um estágio, uma parceria ou algo do tipo. E aí esse moço gênio apresentou antes de mim. E tinha um brasileiro no programa que estava sentado do meu lado, ele falou assim: nossa, Karine, coitada de você, você vai apresentar bem depois do gênio? Tipo, vai fazer o que lá em cima, né, querida? Você vai passar o mico. Aí eu falei: eu posso fazer o quê? Ele é um gênio, mas, né, eu vou ter que apresentar, porque agora eu já tô aqui, eu dei o azar de ser a apresentação seguinte a dele. Aí eu subi e falei assim: bom, pensei rapidamente enquanto eu subia para o palco. Qual que é a vantagem que eu tenho sobre esse cara? O que eu tenho que esse cara não tem? Porque ele já é um gênio, todo mundo do programa elogiava muito o trabalho dele era muito importante, difícil, muito mais elaborado do que o meu. O que eu tenho? Eu sou desinibida, então vamos fazer o stand-up comedy lá em cima. Foi isso que eu fiz. Falei, essa apresentação eu passei bico, mas eu passei bico, o povo aplaudiu em pé. Por quê? Porque foi totalmente diferente da dinâmica da apresentação dele. A dele foi bem séria, ele era uma pessoa um pouco mais tímida, mesmo sendo gênio, ele não era uma pessoa desinibida, então ele não falava com variação de tom de voz, ele não falava assim com tanta empolgação. Aí eu peguei e empolguei mais ainda. Eu falei, a única coisa que eu tenho é essa que eu vou jogar na cara do povo. E quando a gente desceu e foi lá apresentar o pôster, porque depois da apresentação oral tinha a parte de pôster, muito mais gente parou no meu pôster do que no dele. Por quê? Meu projeto era melhor? Não era melhor. Meu inglês era melhor que o dele? Não, ele era americano. Então, ele era nativo na língua. Só pararam no meu por quê? Porque acharam diferente. Você vê que às vezes você consegue ganhar a sua deficiência, exatamente. Você ganha assim naquela deficiência que você tem na língua fazendo uma outra coisa diferente. Eu não conseguia ganhar do inglês dele, eu não conseguia ganhar do projeto dele, mas eu consegui entregar uma apresentação diferente, uma coisa mais interessante, mais animada, empolgada. Então o pessoal gostou. Isso é importante até na hora do bate-papo ali dia a dia, que é uma coisa que eu falo no curso. Gente, entonação, postura de voz, isso é muito importante quando você está falando outra língua, porque facilita para outra pessoa te entender, facilita e muito. Por isso que o pessoal fala que brasileiro tem o inglês claro, porque normalmente brasileiro é animado. Brasileiro gosta, fala com a mão, principalmente quem é de Minas, o povo é animado, então eles percebem que é mais fácil de entender, isso ajuda. Então, tô ali numa situação que a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando, vai por gesto, troca as palavras, tem que ter esse jogo de cintura. E eu falo muito isso no curso pra galera, porque isso ajuda. Até quem é básico consegue passar numa alfândega, consegue viajar, por quê? Porque pegou esse clique, pegou esse jogo de cintura, isso é importante. Muitas vezes a pessoa fala, como eu falei isso lá na minha graduação, lembrem-se disso. Não vou sair do Brasil, eu não vou precisar do inglês. Gente, estamos sendo engolidos pelo inglês aqui nesse país. Olha, não tem mais jeito. Tudo que você vai fazer, mas você fala inglês? Qual é o seu nível de inglês? Você tem conhecimento de inglês? Você vai em algum lugar, você escuta o inglês naquele lugar. Então não tem como fugir, você tem que saber o inglês. E é interessante que quando as pessoas vêm para fazer estágio aqui no Brasil, porque tem muita gente que vem de outros países para o Brasil fazer estágio, viu, gente? Não é só a gente que vai para lá, não. Tem gente que pensa que é só a gente que está saindo. Não, eles estão vindo também. Quando eles vêm, eles têm uma surpresa muito grande em perceber que o brasileiro não tem o inglês como segunda língua. Eles ficam chocados. Chocados. Gente, mas ninguém fala inglês. Eu fui no mercado, a moça do mercado não falou inglês. Falei, minha filha, mas nem nós na universidade estamos falando. Como é que você acha que a moça do mercado vai falar? Ô, louco! Eles ficam assustados, porque para os outros países, inclusive aqueles países que não têm o inglês como primeira língua,
Para eles o inglês é o básico. Eles já têm lá na escola a formação do inglês, então eles ficam assim bem assustados. E principalmente quando tá dentro da universidade, porque estando dentro da universidade a pessoa imagina mais ainda que todo mundo fala inglês. Não, não é essa a realidade não. Eu lembro muito bem quando eu estava fazendo iniciação, que quando vinha professor de fora para o nosso laboratório, olha, era uma sessão diarreia, era uma sessão gripe, era uma sessão vômito, ninguém ia para o laboratório na semana que tinha professor de fora. Por quê? Galera estava com medo. E aí vem um ponto. Eu lembro muito bem que eu também, né, tava boiando no Paranauê do inglês, mas eu falei, eu vou lá. Sou iniciação mesmo, eu pensava assim, eu sou iniciação científica mesmo, então eu vou. E eu ia dar a cara a tapa, tanto que por isso até que surgiram as outras oportunidades na minha vida, porque eu ia e dava a cara a tapa, falei, eu vou lá, falo com gesto, escrevo, faço alguma coisa, mas o cara vai me entender. Então é importante, tanto que quando eu fui fazer o doutorado, pelo fato de eu dar a cara a tapa lá na iniciação, eu tive essa oportunidade na Texas A&M, mas eu tinha uma outra oportunidade numa outra universidade, que eu acabei falando não para poder ir para a Texas A&M, que fazia mais sentido para mim na época. Ou seja, a oportunidade ela veio. Eu estava preparada para ela? Não tão preparada, porém eu dei a cara a tapa. Então eu consegui manter essa oportunidade comigo. Quando eu fui estagiária dessa empresa na área de cana-de-açúcar, eu lembro que a pesquisadora que eu reportava, ela era da Bélgica. E assim, mesmo os brasileiros, não era só comigo não, pelo fato de eu estar com ela e a gente falar em inglês, mas tudo, até a ata que a gente fazia no laboratório tinha que ser em inglês. Então a língua universal, e a empresa era no Brasil, gente, a língua universal dentro da empresa era o inglês. Reuniões, só fazia reunião em português quando todo mundo que estava na sala era brasileiro. Tinha alguém de fora, automaticamente muda para o inglês. E mesmo se a pessoa falasse o espanhol como primeira língua, não mudava para o espanhol, era para o inglês. Então a preferência era o inglês. Por isso que para eles, até para selecionar o estagiário tinha que ter uma noção, porque senão a pessoa ia ficar navegando no meio do negócio, não ia entender nada. Então você vê que estava ali, e eu fiz o estágio nessa empresa em 2011. Então faz um tempo, você imagine agora. Agora mais ainda. Tem que saber, a entrevista já é feita em inglês, a dinâmica de grupo já é feita em inglês, então não tem como fugir não. É levar tapa na cara mesmo. Então assim, se vocês, gente, tá terminando nosso tempo aqui, se vocês não tiverem um conhecimento intermediário, vamos pôr o intermediário ali ainda para não ser muito, né, muito desanimador a todo mundo. Se não tiver um intermediário, tá fora. E a tendência é a pessoa cada vez mais ficar fora do mercado de trabalho, inclusive para primeiro emprego, gente. Se você tem o inglês e você está buscando o primeiro emprego, a sua chance é muito maior, mas muito maior. Eu tô com um caso de uma aluna que ela entrou numa empresa de rações e ela fez os 3 meses de experiência. E aí ela falou assim, ai teacher, não vai dar não. Vão mandar todos nós embora, porque vai ser, a moça já falou que não vai entrar, não vai entrar. Eles eram em 8 que estavam passando pela experiência. Só ela foi contratada. Aí ela, nossa, mas eu não sei por que me contrataram. Aí eu vou perguntar. Falei, não, pergunta qual que foi o seu diferencial. Aí a moça, que é a que ela reporta, falou assim, olha, o diferencial é que você tem muita habilidade comunicativa no português e no inglês. E o inglês dela, gente, não é fluente não, viu? Ela é intermediário. É nível intermediário. E ela falou, olha, me salvou, foi o que eu consegui a minha vaga. Eu tenho um outro caso de um outro aluno também que foi a mesma coisa, a mesma história. Ele foi contratado porque ele vai trabalhar numa parte da empresa que é internacional, que é vinculada a uma outra empresa nos Estados Unidos. Então ele só foi contratado, ele saiu da área que ele estava fazendo estágio, que na verdade não é a área que ele foi contratado, e colocaram ele na outra área como empregado mesmo. Por quê? Por causa do inglês. Então você vê que tá ali, gente, não tem jeito.
É o inglês que vai fazer você conseguir, principalmente o primeiro emprego, porque o pessoal sai sem o inglês da graduação, principalmente da graduação.